E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a nossa terceira aula do minicurso de MATLAB e hoje nós vamos abordar matrizes e vetores. Bom, eu vou estar utilizando o Command Window para fazer essa videoaula, mas vocês podem estar utilizando todos os códigos aqui nos seus scripts que vão funcionar normalmente. Bom, como que eu faço para inserir um vetor no MATLAB? Simplesmente eu vou criar uma variável e para atribuir o vetor, basta eu colocar entre colchetes os meus valores, separados por vírgula. Então, por exemplo, esse vetor aqui, se eu der o Enter, vocês podem ver que foi criado o vetor A e ele recebeu esses três parâmetros, certo? No Workspace também foi criada essa variável com os três parâmetros. Caso eu queira acessar uma posição específica do meu vetor, por exemplo, eu quero acessar a posição 3. Como eu faço isso? Basta eu inserir o nome do meu vetor, entre parênteses, colocar a posição que eu quero. E der um Enter, você pode ver que ele mostrou o resultado. A posição 3 é igual a 9. Caso eu queira modificar um desses parâmetros, vamos supor que eu quero mudar na posição 2. Eu quero atribuir um novo valor a ela, por exemplo, 8. Se eu der um Enter, você pode ver que ele modificou aqui minha posição 2 do vetor A. Caso eu queira inserir uma nova posição, por exemplo, na posição 4, eu posso estar fazendo isso. Vamos supor, colocar o valor 6. Ele foi e criou uma nova posição para o meu vetor e atribuiu a ela o valor 6. Caso eu queira também criar uma posição 9, por exemplo, eu posso estar fazendo isso. O que o MATLAB vai fazer? Ele vai estar preenchendo todas as outras posições anteriores com 0. Então, você pode ver que aqui na posição 5 ele colocou 0, na 6, na 7 e na 8. E na posição 9 ele atribuiu o valor que eu inseri, que foi o valor 8. Outra forma de você estar inserindo um vetor seria da seguinte maneira. Você pode estar querendo, por exemplo, fazer um vetor sequencial. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um vetor B que vai de 0 até 10. Certo? Então, essa é a nomenclatura que a gente usa. 0, 2 pontos, 10. Caso eu queira, então, fazer também um vetor que vai de 0 até 10, só que ele apenas tenha números pares, não tenha pule os números ímpares. Como eu faço isso? Por exemplo, então, eu vou criar aqui a variável C, que ela vai de 0 até 10. Só que antes do 10, eu coloco o intervalo que eu quero. Se eu quero pular todos os números ímpares, então eu tenho que ir de 2 em 2, concorda? Então, esse é meu intervalo, 2. Se eu der um Enter, ele vai de 0 até 10. Então, implicitamente, então, a gente entende que quando nós não colocamos o intervalo, o MATLAB ele vai entender que esse intervalo é 1. Então, se eu quiser criar agora um vetor D, por exemplo, que ele vai de 10 até 0. Se eu der um Enter, vocês podem ver que não vai dar certo. Por quê? Porque implicitamente ele está colocando 1. Então, não tem como eu ir de 10 até 0 indo de 1 em 1, certo? Então, como que eu faria isso? Eu tenho que ir de 10 até 0, só que entre esses dois valores eu vou de menos 1 a menos 1, certo? Então, agora eu tenho um vetor que vai de 10 a 0, saltando 1 em 1, ok? Caso eu queira colocar números decimais, naturalmente funciona da mesma forma. Por exemplo, vai de 0 até 1, só que entre os valores eu vou colocar 0,1. Você pode ver que ele criou um vetor que foi de 0 até 1 com intervalos de 0,1. Caso eu queira criar um vetor totalmente nulo, certo? Preencher ele com o valor 0. Como eu faço isso? Tem uma função que chama zeros. Como que funciona essa função? Ela recebe dois parâmetros, que é a quantidade de linhas e quantidade de colunas. Então, na verdade, ele está recebendo uma matriz. Mas a gente pode adaptar isso para um vetor. Como que seria? Eu vou colocar na quantidade de linhas 1 e a quantidade de colunas que eu quero. Por exemplo, 20. Então, você pode ver aqui que ele criou um vetor com 20 posições e preencher todas elas com 0. Caso eu queira, por exemplo, preencher esse vetor com um valor 1, também existe uma outra função, que seria a função onus. Vou criar agora um vetor com 10 posições, ele recebe os mesmos parâmetros, linhas e colunas. Então, para eu criar um vetor, eu vou colocar aqui como 1 e o valor de colunas que eu quero. No caso, seria 10 posições. Caso eu queira preencher esse vetor com valores, por exemplo, todos os 5, não existe a função fives, por exemplo. Então, como que nós poderíamos estar fazendo isso? Basta você estar colocando 5 vezes a função onus. Por exemplo, que eu vou estar preenchendo todo o meu vetor com 5.
existe uma função que me retorna a quantidade de termos que tem no meu vetor. Essa função é a length. Então, se eu fizer length de g, ele vai me retornar a quantidade de termos que temos, que no caso é 10, certo? Bom, podemos agora partir para as matrizes. Para estar criando uma matriz no MATLAB também é bastante simples. Basta você estar colocando entre colchetes os seus valores e, para você passar para a próxima linha, você coloca ponto e vírgula. Então, por exemplo, essa aqui é a matriz A. Ela tem 2 linhas com 3 colunas. Então, uma matriz aí 2×3. Caso eu queira acessar um elemento dessa minha matriz, ela é da mesma forma que você fazia com o vetor, só que agora você vai ter que passar 2 parâmetros, que é o parâmetro primeiro da linha e depois da coluna. Então, por exemplo, eu quero acessar o valor da minha segunda linha com a minha terceira coluna, ou seja, 2, 3. Se eu fechar aqui, você pode ver que o parâmetro acessado foi 2, 6, certo? Caso eu queira acessar, por exemplo, os valores todos de uma coluna, como que eu posso estar fazendo isso? Nos parênteses, onde eu indico a minha linha, eu coloco 2 pontos. E, por exemplo, a minha coluna 3. Você pode ver que ela vai estar printando todos os meus valores da coluna 3. Da mesma forma, serve para a minha linha. Se eu quero, por exemplo, que pinta minha segunda linha, como que eu posso estar fazendo isso? Eu coloco 2 e na coluna eu coloco 2 pontos. Então, ele só vai estar printando aqui na minha tela a minha segunda linha. Bom, uma outra função muito importante seria a matriz transposta. O que seria a matriz transposta? É eu inverter linhas com colunas. Para fazer isso é muito simples no MATLAB. Basta eu estar colocando o símbolo de apóstrofo. Coloco minha variável, o símbolo de apóstrofo e dou um Enter. Então ele vai estar trocando linhas com colunas. Existe também uma função muito interessante, que é a função inversa. Só que creio eu que não vai dar. Bom, como vocês podem ver, não deu certo, porque para fazer uma matriz inversa, obviamente, ela tem que ser uma matriz quadrada. Então, vou estar utilizando uma função muito importante no MATLAB, que é gerar números aleatórios. Por exemplo, se eu coloco range, ele sempre vai me gerar um número aleatório. Ok? E se eu coloco range i, ele vai sempre gerar um número aleatório, só que inteiro. Mas antes eu tenho que passar os parâmetros até qual que é o número máximo que eu vou querer que gere. Por exemplo, 10. Aí ele vai sempre ficar me gerando um número entre 0 e 10, ok? Bom, então eu vou gerar uma matriz de números aleatórios. Como que eu vou fazer isso? Eu vou estar criando aqui a matriz A, substituir a matriz A, range 10. E agora eu passo os parâmetros que eu quero. Eu não quero uma matriz 3×3, então essa é uma matriz 3×3. Beleza, ele me gerou uma matriz aqui 3×3. Agora eu posso fazer a inversa. Eu vou escrever errado. Envidiar. Beleza, como vocês podem ver aqui, ele calculou a inversa da minha matriz. Então essa é uma função muito importante também do MATLAB. E tanto a inversa quanto a gerar números aleatórios. Bom, uma outra função muito interessante é a função year. Ela vai me gerar a minha matriz de identidade, certo? Então, se eu criar uma matriz aqui, por exemplo, com 10, passar o parâmetro 10, ela vai criar uma matriz identidade 10×10. Vou estar apagando todo aqui, vou voltar a me matrizar. Uma coisa que eu posso estar fazendo na minha matriz é trocar valores da mesma forma que eu fazia com vetor, caso eu queira mudar uma posição. Por exemplo, eu quero mudar aqui a posição 2, 2. Então, eu vou colocar 2, 2 e eu vou mudar esse valor para 4, por exemplo. Então, ele mudou aqui minha matriz na posição 2, 2. Da mesma forma que acontecia, caso eu queira adicionar um valor na posição, por exemplo, 4, 4, colocar o valor 1, então você pode ver que ele expandiu a minha matriz, certo? Até chegar nessa posição 4, 4, né? E os valores que ele teve que aumentar, ele colocou tudo, preencheu com 0, ok? Existe uma função que me permite eu excluir colunas e linhas. Então, como que eu posso estar fazendo isso? Para estar excluindo uma coluna, por exemplo, eu vou vir aqui, vou excluir a coluna 3. Venho aqui, coloco 2 pontos para indicar que é a minha linha inteira que eu estou querendo excluir, juntamente com a minha coluna.
Como que eu faço isso? Basta colocar dois colchetes fechados, né? Que ele vai estar excluindo essa minha coluna. Para eu estar excluindo uma linha, funciona da mesma forma. Só que, por exemplo, vai ser trocado, né, os parâmetros. Então, por exemplo, se eu quiser excluir essa minha segunda linha, como que eu faço? Dois pontos. Opa, esqueci de colocar os colchetes, né? E vocês podem ver aqui que excluiu, certo? Bom, então agora eu vou estar gerando uma outra matriz de números aleatórios. Por exemplo, matriz B, também 3 por 3. Ok. O que eu posso estar fazendo agora também? Fazer somas de matrizes. Por exemplo, A mais B. Vocês vão ver que eles vão somar termo a termo, certo? Então, 10 mais 7, 17. 4 mais 3, 7, por aí vai. Da mesma forma, funciona para multiplicação. Só que multiplicação nós temos que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque multiplicação ele não vai fazer termo a termo. Ele vai seguir aquele regra de multiplicação de matrizes, né? Você vai multiplicar o primeiro elemento com o primeiro, depois mais o segundo com o segundo e por aí vai, certo? Então, um exemplo aqui seria 10 vezes 7, 70, mais 4 vezes 8, 32, então 100, então 70 mais 32, 102. E aqui 0 vezes 8, então não vai influenciar. Então, é assim que eles vão fazer a multiplicação. Mas, caso você queira fazer uma multiplicação termo a termo, existe a opção no MATLAB. Antes da multiplicação, você coloca o sinal, o ponto. Dessa forma, quando você fizer a multiplicação, ele vai estar realizando apenas a multiplicação termo a termo. Ó. Como vocês podem ver aqui, ó, 10 vezes 7, 70. Então, da mesma forma, funciona com divisão. Por exemplo, se eu quiser dividir A por B, o MATLAB vem e divide meus dois valores. Então, por exemplo, a gente tem até um mini curso aqui no nosso canal de pré-circuitos, em que nós ensinamos a você mexer na HP 50G e na HP Prime para você estar realizando cálculos de matrizes, né? O que a gente faz lá, basicamente? É colocar os valores e fazer uma divisão de matriz. Então, caso você ainda não tenha sua HP, você pode estar utilizando o MATLAB para fazer isso, certo? Basta você estar inserindo de forma correta a sua matriz e fazer a divisão por aqui mesmo. Então, aqui você vai conferir também seus valores, caso você esteja com dúvida se aqueles valores que você obteve na sua calculadora estão corretos. Caso você também queira fazer divisão termo a termo, existe a opção que o MATLAB aqui quer colocar no ponto, certo? Então, ele vai dividir, por exemplo, 10 por 7 aqui, né? Então, é assim que funciona quando você quer multiplicar ou dividir termo a termo, ok? Então, da mesma forma que eu tinha a minha função lent para descobrir a quantidade de números que tem no meu vetor, eu também tenho a função size para matrizes. Então, por exemplo, minha matriz A, se eu colocar size entre parênteses A, ele vai me retornar um vetor, certo? Com duas posições, sendo que a primeira posição é a quantidade de linhas e a segunda posição a quantidade de colunas. Bom, vocês vão ver que mais para frente aí no nosso mini curso que essa função ela é bem importante, porque muitas vezes nós precisamos percorrer um vetor, uma matriz, e precisamos desses parâmetros e às vezes a gente não tem eles, certo? Obviamente que se eu olhar esse vetor, essa matriz A, eu consigo verificar de cara aquela matriz por 3. Se eu tiver uma matriz muito grande, às vezes a gente não vai conseguir visualizar isso de cara, e precisando então desse comando, ok? Bom, então por hoje foi isso, pessoal. Eu acho que já deu uma introduzida muito boa em matrizes e vetores, tá? Como trabalhar com eles no MATLAB. Na próxima aula eu vou estar passando alguns exercícios para a gente estar utilizando esse conceito, juntamente com o próximo, que vai ser o for e o while, né? Que são os laços de repetição, e também com algumas condições, né? Utilizando o if. Então, assim, vocês vão ver que não tem nada de difícil, tá? Utilizando esses laços. Muita gente se confunde, mas é só você ficar calmo e trabalhando aos poucos que vai saindo a lógica, né, da programação. Bom, então por hoje foi isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like e qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou estar respondendo quanto antes. Muito obrigado.